Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, orando diácono, religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas, a liturgia deste segundo domingo é muito preciosa. São Lucas, que é chamado evangelista da misericórdia, e que traz, de modo especial, as parábolas da misericórdia de nosso Senhor, de maneira muito precisa, vem nos instruir, nos ensinar, nos mostrar aquilo que o coração de Jesus quer expressar para nós, o que nós devemos fazer. Se inicia hoje no Brasil a Semana Nacional da Família, sempre começa com a comemoração do Dia dos Pais, até o próximo domingo. E o tema da Semana Nacional da Família esse ano é família e amizade. E esse tema que a igreja propõe também para a nossa reflexão durante toda essa semana. Interessante que na explicação desse tema, o bispo vem nos dizer que a amizade é uma forma de nós vivermos o Evangelho, uma forma de nós vivermos o mandamento do amor que nosso Senhor nos deixou, uma maneira de nós também testemunharmos e expressarmos o amor de Deus. E o quanto é importante num ambiente familiar, numa família cristã, católica, que haja sempre um grande respeito, o reconhecimento da autoridade e o respeito pela autoridade do pai e da mãe. O pai e a mãe viverem e exercerem a sua autoridade também na educação, na formação dos seus filhos. Mas também que haja no ambiente familiar um grande amor e amizade nesse sentido verdadeiramente cristão. O Evangelho deste domingo, nós podemos dizer que dois ensinamentos para nós nessa figura do bom samaritano. Primeiro, nosso Senhor nos ensinando o quanto nós devemos ter compaixão para com o nosso próximo, o quanto nós devemos nos dispor a fazer o bem ao nosso próximo, a fazer a caridade. E o segundo ponto de ensinamento para nós, nesse domingo, é que esse bom samaritano pleno, perfeito, vai se aplicar à pessoa de Jesus. E nosso Senhor que veio para cuidar de nós, curar as nossas feridas, que passou e passa pelo caminho de nossas vidas, para que nós possamos nos restabelecer. Ele vem nos levantar, Ele vem carregar conosco a nossa cruz, e nos deixou entregue à igreja, como esse bom samaritano que deixou aquele homem doente lá numa hospedaria, pagou lá pela sua, para que as pessoas cuidassem dele, cuidassem das suas feridas. E nosso Senhor pagou com o seu próprio sangue, com o sacrifício da sua vida, nos deixou entregues à igreja, para que a igreja cuide das nossas feridas, cure as nossas enfermidades, até que Ele volte, até que Ele venha para nos levar e nos conduzir à glória do céu. Nós vamos ao primeiro ponto que nosso Senhor nos ensina, a nós termos essa disposição, essa disponibilidade de fazer o bem ao próximo. Aquele homem que no caminho ali foi assaltado, descia de Jerusalém para Jericó, uma descida íngreme, Jericó fica abaixo do nível do mar, e aqui no caminho ele foi assaltado, bateram nele, tiraram tudo dele, inteiramente despojado, e deixaram ali caído pelo caminho, ele não conseguia caminhar. Passou um sacerdote da antiga lei, passou um levita, homens de Deus, homens do templo, e olharam e ignoraram. E passou um samaritano, como nós já ouvimos muitas vezes, os judeus não tinham qualquer relação, nem trocavam palavra com os habitantes da Samaria, com os samaritanos, até para evitar qualquer contaminação moral, de fé, qualquer coisa nesse sentido. Mas naquele momento não importava
qual é a condição, né, de onde era, aquele homem que estava ali caído no caminho, era alguém que precisava de ajuda. Era alguém que precisava ser socorrido, isso é o que importava naquele momento. E aquele samaritano, ignorando toda essa diferença dele, daqueles povos, foi ali, socorreu aquele homem, colocou no lombo do seu animal, né, levou para, né, seria um posto de saúde, algo semelhante, um hospital, para que pudesse cuidar dele, alguém pudesse cuidar, né, bem dele. Gastou ali, pagou as despesas, né, para que ele fosse bem cuidado. E nosso Senhor, quando contou essa história, essa parábola, diante daqueles que questionavam dele, qual era o maior mandamento da lei, né, o que tinha que fazer para conseguir a vida eterna, como nosso Senhor se utilizava muitas vezes das histórias, das parábolas para ensinar, nosso Senhor contou essa história, contou essa parábola e perguntou, né, quem você acha que foi o próximo daquele homem? E, seja, aqueles autores da lei responderam, aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faze o mesmo. Prezados irmãos e irmãs, o quanto nós precisamos ter a consciência do nosso compromisso de fazer o bem. Muitas vezes já ouvimos essa reflexão, mas dentro dessa Semana Nacional da Família, é importante nós sempre trazermos isso para, de alguma maneira, todos nós examinarmos a nossa consciência. Não só o nosso convívio dentro da nossa própria casa, o ambiente realmente familiar, mas os nossos convívios também próximos, das nossas relações, né, de trabalho, convívio, né, na igreja, né, os vizinhos, pessoas próximas a nós. Quem é, né, o nosso próximo? Essa pergunta que, né, é importante nós buscarmos hoje essa resposta. E pelo que o nosso Senhor respondeu, é aquele que, né, fisicamente mais próximo, mais perto de nós. Aqueles a quem nosso Senhor colocou no nosso caminho, na nossa vida, para que nós possamos testemunhar o Evangelho, para que nós possamos encontrá-lo, encontrar a Ele mesmo, a Jesus, né, na pessoa do nosso próximo. Algo que deveria ser o normal para todos nós. Nós tratarmos sempre muito bem e tratarmos melhor as pessoas mais próximas. Temos o compromisso de fazer o bem a todos. Mas muitas vezes, pelos desgastes, né, do dia a dia, nem sempre tratamos bem os mais próximos fisicamente de nós. E muitas vezes tratamos melhor os mais de longe. Nem sempre no ambiente da nossa casa, da nossa família, nós tratamos, né, da melhor maneira esses mais próximos de nós. Quantas vezes nós sacerdotes ouvimos esse lamento da dor, muitas vezes, né, no seio da família? Né, parece que são duas pessoas, é um que está dentro de casa e outro que está lá fora. Fora, né, uma simpatia total, um exemplo, né, de sorriso, de simpatia, de amizade, de caridade. Dentro de casa, né, um poço de ignorância. Quantas vezes nós sacerdotes ouvimos esse lamento, né, de membros da família, de uma casa? E deveria ser exatamente o contrário, tratarmos bem a todos, mas da melhor maneira, aqueles mais próximos de nós. Se nosso Senhor colocou como regra o maior mandamento da lei, amar a Deus e amar o próximo, por amor a Deus, é superarmos as diferenças, os desgastes, podemos dizer, humanos, e colocarmos um olhar elevado, um olhar sobrenatural. Quando nós aprendemos o catecismo de maneira bastante resumida, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas a Sagrada Escritura de maneira mais extensa, como o Evangelho de hoje nos diz, como aquele doutor da lei respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento da lei, nos disse o Senhor. E esse segundo, que é semelhante a esse amar o próximo por amor a nosso Senhor. Então, a razão, a motivação é esse sentido sobrenatural, é esse ter compaixão.
É amar com o amor de nosso Senhor. Esse amor de misericórdia, esse amor de perdão, esse amor de compreensão. E o quanto nós queremos que nosso Senhor e que também as outras pessoas tenham conosco. Todos nós queremos ser compreendidos, queremos que o nosso próximo tenha compaixão de nós, tenha misericórdia. Entenda muitas vezes as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. E muitas vezes nós somos tão duros, tão fechados, em muitas vezes ter um pouquinho dessa compreensão, dessa compaixão, desse entendimento da fragilidade do próximo. Voltando ao tema da Semana Nacional da Família, família, né, e amizade, é viver esse amor no sentido verdadeiramente cristão. E se nosso Senhor disse que esse é o maior mandamento da lei, é aquilo que Ele vai cobrar de nós, em primeiro lugar, quando a Ele nós nos apresentarmos na eternidade. E quando esse homem perguntou o que ele devia fazer para herdar, para receber a vida eterna, Jesus contou a história e disse: vai e faze o mesmo. É fácil para nós? Não, custa para nós sacrifício. Mas é possível, né, com a graça de Deus. É possível nós superarmos essas diferenças, né, com a graça de Deus. É possível nós perdoarmos com a graça de Deus. É possível nós termos compreensão, compaixão, misericórdia, auxiliados pela graça de Deus, iluminados pelos dons do Espírito Santo. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. São Paulo faz menção isso na epístola de hoje. O reconhecer que tudo é dom de Deus. E esse reconhecimento de que tudo é dom de Deus deve nos levar a esse entendimento que devemos utilizar de tudo que Deus nos concedeu, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa inteligência, né, as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, qualquer dom que Deus nosso Senhor nos concedeu, as coisas temporais, materiais, tudo. Utilizarmos segundo a vontade do Senhor, se é dom dEle, porque vamos prestar contas a Deus de tudo que o Senhor nos concedeu. Essa deve ser a grande motivação de nossa vida. E por isso nós precisamos rezar. Por isso nós precisamos estar sempre unidos ao Senhor nos sacramentos, para que nós tenhamos um pouquinho dessa compreensão elevado acima, ou seja, né, da nossa, né, da parte humana, podemos dizer. Esse olhar sobrenatural, esse olhar do Senhor, esse olhar de Deus. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, nós pedimos a nosso Senhor, que é esse bom samaritano perfeito, né, pleno, para que nosso Senhor também nos ensine e nos alcance essa graça, de nós também termos um pouquinho mais de compreensão, de compaixão, e o quanto nós queremos e precisamos de Deus, que nós possamos também, né, ser instrumentos de Deus, né, para a paz. Que nós possamos também, pelas nossas atitudes, demonstrarmos ao mundo esse amor misericordioso do Senhor. Esse amor que é verdadeiro, que é justo, que é honesto, não é, que é pacífico, não é, que está sempre pronto, que é misericordioso, que está sempre pronto ao perdão. E por onde nós passarmos, nós precisamos dar esse testemunho da nossa fé, esse testemunho de sermos realmente verdadeiros discípulos de nosso Senhor, esse testemunho enquanto família cristã, católica, nós darmos esse testemunho também diante da sociedade. Tudo isso é possível com a graça de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que é o modelo mais perfeito, né, da imitação de nosso Senhor. Que Nossa Senhora interceda ao seu Filho Jesus por nós, para que nós abramos o nosso coração à graça, para que nós renunciemos, né, ao orgulho, ao amor próprio, ao egoísmo que muitas vezes reina em nossos corações e em nossas vidas. E por amor a nosso Senhor, que nós também amemos o nosso próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.